Seja um encorajador. Tudo isso se resume nisto: uma vigorosa entrega ao encorajamento de outros, mas a observação de Henry Drummond às vezes me amedronta. Quantos pródigos são mantidos fora do reino de Deus pela conduta desamorosa dos que professam estar dentro? Pode você permitir-me, neste encerramento, uma conversa particular com você? Podemos escolher uma característica desamorosa, frequentemente encontrada nos círculos cristãos, e desenvolvê-la de um ponto de vista positivo? Estou pensando na falta de encorajamento em nossas relações com os outros. É quase epidêmica. Para exemplificar este ponto, quando foi a última vez que você encorajou alguém? Creio firmemente que um indivíduo nunca se assemelha mais a Cristo do que quando se enche de compaixão pelos abatidos, necessitados, desanimados ou esquecidos. Quão terrivelmente essencial é nossa consagração ao encorajamento. Entrelaçado no tecido do livro de Atos está a tranquila, mas penetrante vida de um homem que é estranho à maioria dos cristãos. Barnabé emergiu da ilha de Chipre, destinado a um obscuro papel de ministro do encorajamento. Na verdade, seu nome significa Filho do Encorajamento, de acordo com Atos 4,36. Em comparação com os brilhantes luzeiros deste livro, Pedro, Paulo, Silas, Tiago e Apolo. Barnabé aparece como uma chama vacilante, mas quão essencial era a sua luz, quão quente, quão convidativa. Acompanhe-me numa viagem pelo capítulo 4. A jovem e perseguida assembleia em Jerusalém estava literalmente sobre a mira do fogo. Se alguma vez necessitaram de estímulo, foi naquela ocasião. Eles foram postos contra a parede e financeiramente despojados. Pressionaram a muitos, as necessidades eram desesperadoras. O Consolador de Chipre espontaneamente deu tudo quanto possuía. Ele vendeu um pedaço de terra e demonstrou que vivia para os outros, trazendo o produto da venda a este grupo de cristãos. Versos 32 e 37. Isto é o que podíamos chamar de encorajamento nas finanças. Na próxima vez que Barnabé aparece, continue encorajando. No capítulo, o corpo está crescendo e a palavra se espalhando como chama. É grande demais para os líderes controlá-la. Precisam de ajuda capacitada. O que faz Barnabé? Ele procura e encontra Saulo de Tarso, que era um proscrito por causa da antiga vida. Sem medo de arriscar o pescoço por um novo cristão que era suspeito aos olhos do público, Barnabé levou-o pela mão e o trouxe a Antioquia, perante toda a assembleia. O filho do encorajamento deu ao seu novo amigo um empurrão para uma posição preeminente. Com efeito, isso ocorreu no mesmo lugar onde Barnabé pessoalmente estivera experimentando a notável bênção como líder da igreja. Sem pensamento de ciúme, mais tarde, ele permitiu que Saulo assumisse a liderança e estabelecesse o ritmo para sua primeira viagem missionária, conforme o capítulo 13. É interessante notar que os nomes foram transferidos de Barnabé e Saulo para Paulo e Barnabé. Esta é a prova suprema. É preciso ser um grande homem para reconhecer que um outro mais moço do que ele tem capacidades concedidas por Deus e encorajá-lo a ir em frente com todo o apoio. A isto podíamos chamar de encorajamento de comunhão e comunhão. A cortina desce sobre a vida de Barnabé no capítulo 15. A segunda viagem está prestes a começar. Ele e Paulo discutem a possibilidade de levar João Marcos, um jovem que anteriormente havia preferido não enfrentar os rigores da primeira viagem missionária. Pode você imaginar essa discussão? Não, ele não irá, disse Paulo. Ele falhou uma vez e falhará de novo. Sim, ele irá, insistia Barnabé. Ele pode ser e será bem-sucedido com encorajamento. Paulo não retirou seu voto contrário. Barnabé fincou o pé que sim, crendo na vida do jovem, a despeito do que havia acontecido antes. O mesmo estilo de sempre. Você conhece o resultado. Barnabé demonstrou
encorajamento a despeito do fracasso. Oh, como esse ministério é necessário hoje! Você conhece alguma alma que esteja em necessidade de encorajamento financeiro? Um estudante que deixou a escola, um jovem casal enfrentando um problema, um divorciado tentando reconquistar a autoaceitação, um esquecido servo de Deus labutando num ministério obscuro e difícil? Encoraje-os generosamente. Você sabe de alguém que poderia e deveria ser promovido a um posto de maior utilidade, mas está presentemente necessitando de seu companheirismo e confiança? Batalhe por ele. Coloque-se no lugar dele. Dê-lhe um empurrão. Ele necessita de seu companheirismo. Que dizer de alguém que esteja mais bem qualificado do que você? Você ficaria surpreso diante da bênção que Deus derramaria sobre você se realmente o apoiasse com camaradagem. Mas há os fracassos, os Lós, os Sansões, os Jonas, os Demas, os João Marcos. Sim, eles falharam e eles erraram. Você é grande bastante para estender uma mão de encorajamento e amor verdadeiro? Erga o fracassado com encorajamento. Compensou no caso de João. Ele escreveu o Evangelho de Marcos e no final provou ser muito útil ao ministério de Paulo, conforme 2 Timóteo 4, verso 11. Para a acusação de Henry Drummond surgiu uma solução, uma nova senha para nossos tempos: encorajamento. Grite-o e divulgue-o. Conclusão. Você pode falar o quanto quiser acerca de diamantes ou de dinossauros ou de pérolas tamanho mármore. Sem dúvida que são raros. Sem dúvida é difícil encontrá-los. Você terá de penetrar sob montanhas, escavar antigos leitos de lagos ou mergulhar nas sombrias profundezas de lagoas misteriosas. Mas advogo que o encorajamento genuíno, afetuoso, o encorajamento inspirado por Cristo é uma mercadoria até mais preciosa do que aquelas e infinitamente mais valioso. O encorajamento é espantoso. Pense nisto. Ele tem a capacidade de levantar os ombros de um homem ou de uma mulher, de acender um sorriso no rosto de uma criança desanimada, de trazer fogo novo para as brasas apagadas de um sonho que se vai apagando, de realmente mudar o curso do dia, da semana ou da vida de outro ser humano. Isso, meu amigo, é algo grandioso, porém, não para aí. O encorajamento consistente, oportuno, tem a força magnética, estonteante, de atrair uma alma imortal para o Deus de esperança, aquele cujo nome é maravilhoso e conselheiro. É fácil? De jeito nenhum. É preciso coragem obstinada para confiar em Deus, crer em nós mesmos e alcançar muitos outros. Mas que bela maneira de viver! Não sei de ninguém mais necessário, mais valioso, mais semelhante a Cristo do que a pessoa que se comprometeu a promover um encorajamento, a despeito das ações de terceiros, sem levar em conta as atitudes dos outros. É a senha musical que tira o rangido do viver. Encorajamento. Aqueles de vocês que têm Cristo vivendo em suas vidas só poderão manter esse estilo de vida encorajador se permitirem que o Espírito de Deus tenha o controle e a liberdade de viver sua vida por seu intermédio. Deus nos deu o seu Espírito para que ele pudesse andar conosco e nos encorajar dia após dia. Por favor, entregue-se a ele de maneira que você, por sua vez, possa entregar-se aos outros. Aqueles de vocês que alegam não conhecer a Cristo pessoalmente não podem esperar entrar nas profundezas desses pensamentos, a menos que você se volte pela fé para o Filho de Deus, Jesus, nosso Senhor. Só então você pode receber o encorajamento que Deus promete a seu povo. E só então você pode dar aos outros o tipo de encorajamento duradouro, que não somente suaviza as mágoas, mas também transforma vidas. Quando Davi se sentia muito angustiado, em 1 Samuel 36, frente a frente com a morte e afundado em desânimo, diz-nos a Bíblia que ele se reanimou no Senhor.
O refúgio de Davi está à sua disposição. Neste preciso momento, não há espera, não há necessidade de marcar entrevista. E o encorajador, ele está lá dentro. Fim do livro.